Estamos de volta às 6 horas e 56 minutos. Olha, uma tragédia. Morreu o bebê que levou um tiro na cabeça. Ele estava dentro do carro nessa madrugada em Niterói. Junto também tinha um casal no carro, né? A gente começou o Bom Dia Rio falando sobre isso, né? Esse bebezinho estava internado em estado grave no Alberto Torres, em São Gonçalo. Mas em questão de minutos chegou a informação, então, de que ele não resistiu. O estado dele era muito grave mesmo. Que tragédia, que tragédia. E o carro foi, olha, recebeu um monte de tiros. É com o Jefferson que nós vamos falar? Isso. Vamos falar com o Jefferson. Ô Jefferson, a gente não tem certeza ainda se esse casal é o pai e mãe do menino. Tudo leva a crer que sim, mas a gente não sabe. A gente não tem ainda toda a circunstância que aconteceu. E de um jeito violento. E se for, né, a família inteira foi morta. Violento. Uma coisa horrorosa. Pessoal, a gente não tem certeza ainda se o casal, se o homem e a mulher que estavam no carro eram os pais da criança, mas a mulher teve um instinto materno, viu? Porque ela tentou proteger a criança quando os bandidos começaram a atirar. Ela foi ali, agarrou o menino, mas todos acabaram baleados. Infelizmente, então, como vocês adiantaram, a gente acabou de receber a confirmação que o garotinho de menos de 1 ano de vida não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido para o Hospital Getulinho, aqui em Niterói, depois foi transferido devido à complexidade do Hospital Estadual Alberto Torres, mas, infelizmente, não resistiu. A gente está no local onde aconteceu tudo, olha só. Aqui é a estrada Bento Pestana, a gente está exatamente no trevo da Cova da Onça, imagens do Evandro Cardoso aí. Aquele homem ali que passa seguindo para lá, de bermuda e de boné, ele passa exatamente no ponto onde aconteceu essa tragédia. O carro onde estava a família já foi retirado de lá. No chão ali, vidros estilhaçados, tem marca de sangue ali. Segundo testemunhas, o carro do casal estava parado ali naquele ponto, exatamente naquele ponto onde funciona um ponto de ônibus, quando, de repente, 2 bandidos em uma moto chegaram e já abriram fogo. A gente não tem a confirmação se eles já chegaram atirando ou se eles anunciaram um assalto. Fato é que eles abriram fogo contra o carro. Como eu disse, a mulher tentou proteger a criança que estava no banco de trás, mas todos acabaram baleados. O casal morreu no local, a criança, repito, foi levada para o hospital, chegou a lutar pela vida ali, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Delegacia de Homicídios de Niterói já assumiu as investigações. A gente está tentando também mais detalhes, porque o casal ainda não foi identificado, assim como a criança também, só que a gente tem confirmação que é um menino de menos de 1 ano de vida. A gente também está tentando mais informações a respeito do policiamento aqui na região. A gente está num ponto aqui, de certa forma, segundo os moradores, é um ponto crítico, porque há regiões aqui dominadas por facções criminosas, então precisa se entender de fato o que aconteceu aqui que resultou na morte dessas 3 pessoas. Então a gente está aguardando mais informações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Fachel Silvana. A gente volta a falar agora sobre o assassinato de um casal e um bebê em Niterói nessa madrugada. Silvana, violência pura. Uma coisa terrível, gente. Eles estavam num carro que foi atingido por vários tiros. O Jefferson Monteiro está no Alberto Torres, onde esse bebezinho, coitado, foi socorrido, mas infelizmente acabou morrendo. Chocante, né, pessoal? Pois é, esse crime aconteceu, a gente lembra, no final da noite de ontem. Vitimou, então, 3 pessoas que estavam dentro desse carro, 2 adultos, que a gente está tentando apurar, inclusive, confirmar se os adultos eram pais ou o grau de parentesco, enfim, da criança. A criança, ela foi identificada. Ela se chama Miguel Felipe dos Santos Rodrigues, tinha 7 meses de vida. O Miguel chegou a ser levado para o Getulinho, depois foi transferido devido à complexidade do ferimento. Ele foi atingido por 2 tiros, um na perna e um na cabeça, depois foi transferido aqui para o hospital onde a gente está, passou por uma cirurgia, ficou com a bala alojada na cabeça, mas infelizmente por volta de 5 horas da manhã ele não resistiu aos ferimentos. Olha, a gente foi para o local do crime, inclusive depois do crime, a gente tem aí algumas fotos do carro todo metralhado, com várias marcas de tiros na lataria e também ali no para-brisa. A gente colocou até um efeito aí, porque as imagens são fortes, mas essas imagens aí foram tiradas logo depois do crime. Além do carro que foi o alvo dos bandidos, que a gente lembra que foram 2 bandidos que chegaram de moto e abriram fogo contra o carro onde estavam essas pessoas, outro carro também foi atingido. A gente tem uma imagem, a gente teve há pouco, no local onde tudo aconteceu, ali no trevo da Cova da Onça, ali em Niterói. A gente tem um Spin branca que tem uma marca de tiro, várias marcas de tiros, na verdade 2 a 3 marcas de tiros, assim também como a fachada de uma casa. Não temos informação de feridos, ainda bem. Nós conversamos há pouco também com uma testemunha que ouviu os tiros. Vamos ouvir. Quase meia-noite, a gente estava dormindo, a gente achou que era fogos, balão, muito tiro. E aí depois a gente viu que não era nada disso.
Quando você viu, era o quê? Tinha sido o carro, que o pessoal veio e baleou o carro. Mas a gente não viu, a gente só escutou. A gente ficou assustado, né? Olha, a gente tem informação que o carro onde estava a família era alugado, não era um carro que pertencia a eles. A polícia está investigando, então, se os bandidos estavam tentando assaltar essa família ou se foi um crime de execução. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá assumiu as investigações, fez ali uma perícia preliminar e a gente está aguardando novas informações. Faixa Silvana.